Carolina, sou médica infectologista pediátrica do Hospital Universitário e hoje estou aqui para falar um pouco sobre profilaxia da transmissão vertical do HIV. Assim, os números de pessoas vivendo com HIV no Brasil têm aumentado, talvez pelo avanço nas tecnologias de tratamento tenha colaborado para isso, né? Hoje as pessoas vivem muito melhor, então perdeu-se o medo da infecção pelo HIV. Isso é um problema sério que precisa ser combatido e hoje a gente vai falar um pouco de um momento muito importante nessa cadeia de transmissão do HIV, que é justamente o momento em que a mãe transmite o HIV para a criança. Aqui um breve histórico do que foi o HIV, quem não viveu essa época talvez não lembre do boom do HIV no mundo, no Brasil. Então o primeiro caso notificado foi em 77, 78, nos Estados Unidos, no Haiti, na África Central. Em 82 foi o primeiro caso notificado no Brasil, né, em São Paulo. Em 85 foi estruturado o primeiro programa de controle de AIDS no Brasil. Foi em São Paulo, o primeiro programa. Né? O primeiro caso de transmissão vertical aconteceu exatamente nesta época, em 85, quando foi identificar uma criança que nasceu de uma mãe infectada e que essa criança nasceu com HIV. Em 88 foi identificado o primeiro caso em índios. Né? Aqui é um momento histórico, quem viveu 80 e 90 lembra dos grandes astros, né, que tinham HIV, que morreram na frente da gente, que passaram por dificuldades. Um deles foi o Lauro Corona, em 89, 32 anos, era um grande astro da Globo, fez novelas famosas, era portador do vírus e em 89 morreu, né, vítima do HIV. Em 90, muitos conheciam a história do Cazuza. Cazuza foi um expoente, né, da música, um intelectual, tentou ainda, foi um dos primeiros a usarem um coquetel, que na época ainda estava sendo lançado, foi para os Estados Unidos, isso é muito bem documentado no filme, quem assistiu conhece a vida do Cazuza. Ele também morreu em 90, mas em 91, um outro grande marco importante foi quando o atleta americano de basquete, Magic Johnson, anunciou publicamente que ele era portador do HIV. Isso foi muito importante porque até aquele momento, acho que quando a gente pensava em HIV, a gente lembrava daquela imagem do Cazuza, muito emagrecido, lutando contra o HIV, e de repente aparece um atleta saudável, trabalhando, e que publicamente diz que é portador do HIV. Né? Hoje o Magic Johnson está aí, hoje acho que ele já tem 55 anos, vive com HIV e continua muito saudável. Né? A essas alturas, em 91, os números de casos notificados eram de 11.805 pacientes notificados. Né? Entre 91 e 93, a gente teve também um outro grande marco, que foi o protocolo 76. Esse vai ser muito importante para a nossa aula hoje, porque nesse período foi quando um grupo de pediatras se uniu para fazer um estudo de como poderia ser feito para minimizar os efeitos do HIV numa criança recém-nascida, filhos de mães com HIV. Então foi criado o protocolo 76. Né? Naquela época a pesquisa foi um sucesso, né? Foi interrompida e logo em seguida foi um sucesso. A pesquisa precisou ser interrompida para que aquilo se tornasse um protocolo mundial. E desde então realmente notou-se a redução importante da infecção vertical do HIV. Em 86 o total de casos já era de 22.343, que deixa bem claro que isso são os dados notificados, né, que tivemos conhecimentos. A gente sabe que nos interiores, em outros lugares, pode ter aqueles que não tiveram diagnóstico, principalmente porque nessa época o HIV passou a ir para os interiores, né? Sofreu a interiorização, a pauperização, as pessoas de baixa renda começaram a se infectar pelo HIV, né? Mas aí, com o advento da lei que garantia aos portadores de HIV o recebimento dos antirretrovirais gratuitamente, né, também notou-se uma redução na mortalidade da AIDS. Em 2001, foi lançada uma pesquisa de vacina contra o HIV, ainda é pesquisa, não se tem nada provado, né, consolidado de vacinas contra o HIV, mas ainda há uma esperança de que esse dia possa chegar. Por enquanto, não há.
Em 2003 foi lançado o Programa Brasileiro, ou em 2003 o Programa Brasileiro de DST-AIDS foi considerado referência mundial. Realmente é um programa que funciona no Brasil, né? Todos os pacientes com HIV, se procurar o serviço de saúde, vai ser encaminhado para um SAI, onde ele vai receber toda a assistência e a medicação necessária para o tratamento dele. E em 2007, os casos acumulados no Brasil já era de 474.273 pacientes notificados. A infecção do HIV se dá de duas maneiras: a transmissão vertical, que é essa que a gente vai falar hoje, que é quando a mãe é soropositiva e passa para o filho. Pode acontecer durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Tem a transmissão horizontal, que normalmente acontece de pessoa para pessoa, né? Durante relações sexuais, compartilhamento de agulhas, né? Para usuários de drogas injetáveis. Hoje, mais raramente, por transfusão sanguínea, né? Hoje já sabe que todos os testes são feitos e que receber uma transfusão de sangue está cada vez mais seguro. Uma epidemiologia aqui no Brasil e no mundo, só em relação às gestantes, né? Entre 2000 e 2014, foram 84.558 casos de gestantes HIV positivo no Brasil. E no mesmo período, no Maranhão, foram 1.318 gestantes HIV positiva. Então, assim, isso é muito importante. É nesse público que a gente vai se prender nesta aula, né? É na gestante HIV positiva. O que se deve fazer diante de uma gestante HIV positiva? Assim, a importância de se detectar o mais precocemente se aquela gestação tem algum risco de contaminação do HIV para o bebê. Então, nos pré-natais de hoje, né, é um dos primeiros exames a ser solicitados, né, é o HIV, deve ser pedido mais de uma vez durante a gestação, minimamente no início e no final, né? E quando você se depara com uma gestante HIV positiva, você deve avaliar primeiro o conhecimento que a gestante tem sobre aquela doença, né? Você vai lembrar que você vai tratar duas pessoas, a mãe e a criança. Então, assim, ela precisa ter uma noção mínima do que aquela doença representa para ela e para o bebê, né? E naquele momento você deve avaliar e indicar as imunizações, né, normais para uma gestante e a profilaxia das infecções oportunistas. E aí talvez você precise de os resultados de carga viral, de CD4, ver se ela tem algum outro risco para outras doenças, né, para que essa profilaxia seja feita. Deve ressaltar também o impacto favorável da terapia antirretroviral na qualidade de vida e na sobrevida dela e da criança. E agora imagine você grávida nos primeiros meses de gestação, no momento que a gente sabe que é difícil, que você enjoa muito, que sente muito, tem ainda que tomar remédio. Então tudo isso deve ser discutido e abordado de forma bastante clara com essa gestante. Aqui, quando você tem uma gestante que foi detectada com HIV positivo naquele momento, é importante explicar para ela a importância dela testar a prole, os filhos anteriores, já que ela não vai saber quando foi que ela se infectou, e testar o parceiro, é onde a gente encontra mais resistência. É o parceiro querer fazer a testagem. Hoje, pelo protocolo clínico de diretrizes terapêuticas no manejo de infecção de HIV em adulto, que foi lançado em 2013 pelo Ministério da Saúde, ele recomenda o início da terapia antirretroviral para todas as gestantes, independente de valores de carga viral ou CD4. Recomenda-se também, e isso foi o que mudou, a manutenção dessa terapia depois do parto. Antigamente, como era feito? Se começava a terapia e depois, se ela não tivesse nenhuma indicação para continuar com aquele tratamento, e a indicação era avaliada pelo quadro clínico dela e pelos valores de CD4 e carga viral, essa terapia era suspensa. Hoje, não mais. Hoje, ela deve permanecer com o tratamento com antirretroviral. Bem, a terapia para antirretroviral para a gestante, o primeiro esquema, é com AZT, 3TC e lopinavir. Aquelas gestantes que já estão em uso da terapia antirretroviral, esse esquema pode ser mantido, mas ele tem que ser adaptado à nova situação. Alguns antirretrovirais a gente sabe que a gestante não pode tomar,
Então, isso tem que ser discutido o mais breve possível com o seu médico, o obstetra, e com o infectologista que faz o acompanhamento dessa paciente. É importante também solicitar para a gestante HIV, que ainda não tenha, é importante que ela seja testada com a genotipagem para a gente conhecer qual tipo de vírus ela tem. Pode ser um vírus selvagem, sem grandes mutações, mas pode ser um vírus que ela já pegou, já adquiriu com mutações importantes e que corre o risco dela passar para essa criança. Então, isso também é muito importante e às vezes é esquecido, pedir a genotipagem para a gestante. Bem, então, não raro acontece de a gente receber uma gestante em trabalho de parto que não fez nada durante o pré-natal, que não tem nenhum exame durante o pré-natal. E que quando ela dá entrada na maternidade para ter o neném, é feito o teste rápido. Né? E nesse teste rápido a gente fica sabendo que ela é soropositiva. Então, isso também pode acontecer, não é raro de acontecer. E para isso, o protocolo de 2014, né, para tratamento e acompanhamento de crianças e adolescentes, ele pensou em 2 cenários possíveis para isso. O primeiro cenário é o cenário dos sonhos, o que a gente espera acontecer, que é aquela paciente que é sabidamente HIV positivo, que ela fez o pré-natal, que ela usou o antirretroviral, ela tem uma carga viral documentada menor do que 1000, né, no último trimestre. Para essa paciente, para esse bebê que vai nascer, ele vai receber o AZT oral nas doses da posologia. Acho que a princípio não precisa eu falar muito bem das doses, mas o importante é que ele precisa fazer o AZT por 4 semanas. Né? E depois vai ser encaminhado para os serviços de acompanhamento ambulatorial. O segundo cenário, que também é muito comum para a gente, é esse caso que eu falei, é aquela mãe que chega no momento do parto, não fez pré-natal, ou que não tem uma carga viral no último trimestre documentada, que tomou a medicação, mas tomou de qualquer jeito, ou só fez o AZT intraparto, não fez o AZT antes do parto, não fez a terapia antirretroviral durante a gestação. Para esse bebê, ele vai ter que tomar o AZT, da mesma maneira do que o bebê do primeiro cenário, mas para esse bebê, agora pelo protocolo de 2014, foi introduzido o uso da nevirapina. Né? Ele vai fazer 3 doses da nevirapina, a primeira dose no máximo de 48 horas de vida, a segunda dose 48 horas depois da primeira dose e a terceira dose 96 horas depois da segunda dose. E o AZT vai fazer as 4 semanas. É importante também a gente falar sobre os cuidados imediatos na sala de parto. É importante a gente lembrar dos cuidados imediatos da criança ainda na sala de parto, e isso é comum para a criança nascida no primeiro cenário ou no segundo cenário. Essa criança deve ser recebida, deve ser limpa com compressa macia, deve ser tirada todas as secreções e o sangue que tem, né, nessa criança. É importante lembrar do clampeamento do cordão também, que deve ser precoce. Quando necessário, fazer a realização da aspiração de vias aéreas. Esse procedimento deve ser feito da forma mais delicada possível, assim, a fim de evitar traumas na mucosa desse paciente. E deve ser iniciado, preferencialmente nas primeiras 4 horas de vida, o AZT, e dentro das 48 horas de vida, da primeira dose da nevirapina, aqueles que preencherem os critérios para o uso concomitante da nevirapina. Esse paciente, após a alta, deve ser encaminhado para um serviço de atendimento especializado, que são os nossos SAIs. Né? Hoje, no Maranhão, existe o SAI pediátrico aqui no Hospital Universitário, no Materno Infantil. A gente atende pacientes de todo o interior e esse acompanhamento deve ser feito com a gente com a primeira consulta o mais breve possível. A gente vai fazer uma anamnese detalhada, levando em consideração desde a história materna até a situação socioeconômica daquela família, que a gente sabe que às vezes é um complicador para as idas e vindas às consultas, né? As consultas no primeiro semestre serão mensais, uma consulta de puericultura normal de uma criança. A partir do segundo semestre, essa consulta, o médico pode avaliar que não seja mais necessário de 1 mês, e aí passa a ser pelo menos 2 vezes a cada 2 meses. Né, a gente vai ter que fazer um exame físico minucioso e registrar na carteira de vacina
além das vacinas, o tamanho, o crescimento estatural, o tamanho do perímetro cefálico, né, o desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento psicomotor daquela criança, porque às vezes o primeiro sinal que a gente tem de que uma criança possa ser infectada é exatamente ou um atraso no desenvolvimento psicomotor ou uma dificuldade de ganho de peso. E aí é importante que a gente tenha um acompanhamento bem próximo daquela família a fim de detectar qual o motivo daqueles atrasos, né? A gente vai investigar outras doenças infecciosas. É importante lembrar que se essa criança nasceu naquele segundo cenário em que a mãe às vezes não tem nada, se ela não fez pré-natal, ela provavelmente também não fez pesquisa para sífilis, não fez pesquisa para toxoplasmose. Então essa criança pode ter sido exposta a outras doenças infecciosas. Então isso também deve ser investigado na rotina de acompanhamento ambulatorial dessa paciente. E lembrar que a criança exposta e infectada, ela tem o direito de receber uma fórmula láctea infantil pelo menos até o 6º mês de vida. Então, esse acompanhamento que a gente faz aqui no SAI, a criança recebe toda a consulta, agora ela só recebe quando vem a consulta, ela recebe a fórmula infantil até o 6º mês e a gente orienta todos os cuidados necessários para o uso daquela fórmula, né? Como higiene de mamadeira, não cortar o bico da mamadeira, a concentração exata de água e leite. Esse é o quadro que o Ministério sugere que seja, né? Mas isso pode variar de acordo com a nossa necessidade naquele momento. O importante é que na primeira consulta a gente vai solicitar uma série de exames. Normalmente ela chega pra gente ou em uso do AZT ainda, ou já terminou o uso do AZT. Então, o primeiro exame a ser solicitado é o hemograma, né? Até porque a gente conhece que o principal efeito colateral do AZT é a anemia dessa criança. Então, na primeira consulta, a gente deve pedir o AZT, funções hepáticas, a glicemia. A sorologia para HIV, que está ali, vocês podem notar, tem um asterisco. A gente só vai pedir a sorologia para HIV nessa primeira consulta se você não sabe qual foi a sorologia da mãe, né? Foi uma criança abandonada, uma criança que você não sabe onde é que está a mãe, é uma criança, uma mãe que não fez pré-natal, ou que aquele documento que ela te mostra não é confiável. Então você pode pedir a sorologia nesse momento. Do contrário, a sorologia para HIV, ele só vai ser solicitado na criança quando ela tiver de 12 a 18 meses, que é quando ela realmente vai ter validade para a gente. Antes disso, a gente tem que avaliar com carga viral e CD4. A carga viral será solicitada com 1 a 2 meses, e uma segunda carga viral com 4 meses. O que a gente quer encontrar? Na primeira carga viral, a gente quer encontrar carga viral indetectável. Se isso ocorrer, a gente pede uma segunda carga viral aos 4 meses. Se esta também vier indetectável, eu posso dizer que essa criança não foi infectada pelo HIV. Se por acaso, no primeiro exame de carga viral, vier uma carga viral alta, eu solicito de imediato, eu não vou esperar o 4º mês, eu vou solicitar de imediato uma segunda carga viral e avaliar se essa criança realmente foi infectada durante a gestação, né? Nesse momento, a gente deve deixar a situação bem clara para a mãe, que é possível e quase provável, dependendo dos valores, que ela tenha sido infectada, e aí você pode até pedir junto logo a genotipagem se você pensar em infecção e querer iniciar o tratamento. É importante a gente saber que valores menor que 5.000 cópias de carga viral podem ser falso positivo. Essa carga viral também deve ser repetida o mais rápido possível a fim de confirmar esse valor. Não raro acontece de na próxima vir negativa, né? E aí você pode até pedir uma terceira para você ter 2 cargas virais indetectáveis. O mesmo, os valores de CD4 acompanham a lógica da carga viral, você pede uma com 2 meses, a segunda com 4 meses. E os TOSH, né, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, você pede junto na primeira consulta, junto com a sorologia PDRL para sífilis e investigação das hepatites virais que podem ocorrer também na transmissão vertical. E lembrar do HTLV1, que normalmente já faz junto com o teste de anti-HIV. É importante a gente falar também da profilaxia contra o pneumociste de girovese.
Antigamente, pneumociste carine, hoje é pneumociste girovéssia. É uma infecção que normalmente acontece no primeiro ano de vida da criança, é uma infecção pulmonar grave, que pode acometer e ter sérias consequências e levar ao óbito. Então, crianças menores de 1 ano expostas ou infectadas pelo HIV devem receber a profilaxia com sulfametoxazona trimestoprim, dose de 750 mg, por superfície corpórea, 3 vezes por dia, de 12 em 12, 3 vezes por semana. Podem ser dias consecutivos ou dias alternados, segunda, quarta e sexta, como sugere o manual. As crianças de 4 a 6 semanas de vida não vão tomar. Essa criança vai estar em uso ainda do AZT. Até 4 semanas, ela vai estar usando o AZT. Depois de 4 a 6 semanas que ela acabou de tomar o AZT, você vai começar o uso da profilaxia com a sulfa, profilaxia para pneumociste girovéssia. A partir do momento que você consegue obter 2 cargas virais indetectáveis, você pode suspender essa profilaxia. Do contrário, você não consegue ter acesso aos exames, você não sabe se essa mãe colheu o exame ou não, você continua essa profilaxia até 1 ano de idade, tá? Se a criança for exposta ou se a criança for infectada. Depois de 1 ano de idade, você só vai fazer a profilaxia para pneumociste de acordo com a contagem de CD4. CD4 menor do que 15% indica o uso da profilaxia para pneumociste girovéssia. Isso pode variar com as faixas de idade, tá? O calendário vacinal da criança exposta é basicamente igual ao calendário vacinal do PNI, do Programa Nacional de Imunização, da criança que não é exposta e que não é infectada. Hoje em dia, a VIP, para quem está começando o calendário agora, os bebês que estão começando o seu calendário de vacina agora, vão receber, mesmo no posto de saúde, já recebem a vacina inativada contra a poliomielite, que antes era gotinha, hoje já é injeção. Mas vale lembrar que as campanhas de vacinação ainda são feitas com a VOP, com a gotinha. Então, essa criança vai receber as doses iguais, com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, tem um reforço aos 15 meses, e com 4 anos pode-se fazer o reforço. Esse já não tem na criança que não é exposta. Pode-se fazer o reforço. Mas tem que orientar essa mãe que vacina de campanha ela não vai fazer antes de falar com o médico. Então, campanha da gotinha, que ainda é feita pelo Ministério da Saúde, a criança exposta e infectada não vai fazer. Mesmo que futuramente venha se confirmar que ela é negativa, ela não vai fazer por conta dos riscos da contaminação em rebanho da família. Então, para proteção dos pais, da família, ela não faz. A hepatite continua a mesma, agora é a penta, ela pode fazer. O calendário vacinal, a gente tem que ter cuidado só com as vacinas de vírus vivo, atenuado. Essas devem ser postergadas e deve ter um aval do médico antes de fazer. Então, a tríplice viral, ela vai fazer com 1 ano, desde que ela já tenha o resultado de que ela é negativa, ou se o médico avaliar que ela tem uma boa carga viral, que ela tem um bom CD4, que a carga viral dela está indetectável, ela pode fazer, tá? A VIP também, lembrar que agora tem a vacina do HPV, que é agora de 9 a 12 anos. As crianças expostas podem fazer também, tá? As infectadas também, e devem fazer como qualquer outra criança. A única coisa que talvez mude aí no calendário vacinal são alguns reforços, que são esses em vermelhos, que normalmente não tem, e na criança exposta e na criança infectada vai ter. A varicela também é outra vacina de vírus vivo e que deve ser feita só com o aval do médico infectologista responsável pelaquela criança. Gente, muito obrigada. Meu e-mail está aí. Fiquem à vontade para perguntar alguma coisa. Aqui estão os principais manuais do Ministério da Saúde que podem ajudar. Ele tem em PDF como guia de bolso e ajuda muito numa pesquisa rápida nas nossas condutas diárias. Tá? Muito obrigada. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas. A equipe do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão
Gostaria de agradecer pela sua atenção e convidá-lo a utilizar a plataforma do Telesaúde Brasil Redes para postar suas dúvidas. Estaremos à sua disposição sempre que necessário.